Estamos agora no segundo vídeo a respeito de um assunto tão importante que é para nós hoje um efeito de salvação e libertação para muita gente. Por isso, preste muita atenção naquilo que você vai ouvir ainda. É o segundo vídeo e vamos continuar a falar sobre o capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, que fala da unção de Samuel sobre Davi como rei. É deste assunto que trata no capítulo 16, 1 Samuel 16. E ficamos com o versículo 7. Esse versículo 7 nos traz uma revelação, um ensinamento, uma sabedoria de Deus muito grande, que vai ajudar nós. Vai ajudar muito nós a detectar aqueles que são falsos, aqueles que não são sinceros, e vai nos ajudar a autoanalisar cada um se realmente você, eu, estamos sendo verdadeiros cristãos, verdadeiros servos de Deus, para não se perder, para não viver uma vida de ilusão, religiosos iludidos dentro das igrejas, tanto de quem administra, lidera, dirige, como aqueles que sentam no banco para ouvir a palavra de Deus. Não podemos seguir um cristianismo superficial, com fé humana. Nossa fé tem que ser divina. Muitos seguem as religiões, estão dentro de todas as igrejas, seguindo a palavra de Deus, Jesus Cristo, como ouvinte apenas, na teoria. Pregam teoria. A palavra de Deus é verdade, mas o povo não está se libertando, não está se convertendo, não está sendo transformado, continua sem caridade, sem hospitalidade, sem amor ao próximo, desprezando, menosprezando os outros irmãos. Como é que Jesus vem se apresentar? Na pessoa de quem? Você vai saber. Essa pregação e esse ensino vai abrir os seus olhos para que você entenda a situação de hoje, no mundo inteiro, em todas as igrejas, nas maiores e nas menores, para nós corrigir, sim, este grande rombo, este furo enorme no muro. Consertar, porque os falsos profetas, eles colocaram o quê? Cal. Eles não colocaram cimento entre os tijolos, fizeram um reboco muito fraco. Vai vir o temporal, vai vir granizo, vai vir ventania forte, vai arrebentar com o muro, vai desabar. E haverá grande ruína, perdição, desgraça, para quem seduz os falsos mestres e para os seduzidos, porque eles ficam parecidos com os que seduzem eles. Essa é a verdade. Eles ficaram admirados, irmãos, quando Samuel ungiu a Davi. O próprio Samuel ficou admirado, porque não imaginava que era um caçula. Um guri que estava cuidando do rebanho, um mais novo. O 8º filho de Jessé. Samuel pensava que era Eliabe, o primeiro, mais alto, mais bonito, boa aparência. Isaí passou todos os filhos diante dele e Deus disse, todos eles eu rejeitei. Nenhum deles será rei. Samuel ficou perplexo e disse, mas será que ele não tem mais filho? E ele disse, não, eu tenho mais um. Mas esse era o desprezado, menosprezado. E esse era o escolhido. Era o que acontecia e o que acontece hoje. Jesus vem também, Deus vem também na pessoa de uma aparência que não chama a atenção. Sim, as pessoas, elas estão julgando umas às outras, isso dentro das igrejas, no meio das lideranças até. Julgando as pessoas pelos que ela tem, isto é,
pelo que ela tem, não por aquilo que ela é. Se você tem, você é escolhido. Você é nomeado, você pode ser uma liderança, dirigir, pode ser um coordenador, pode ser um pastor, um obreiro, pode trabalhar na frente, um pregador, você pode ministrar alguma obra, é uma pessoa de confiança. Se você tem, se você não tem, se está a pé ou de bicicleta, não tem nenhum carro, paga aluguel, pronto, você é desclassificado, porque você não tem. E seu carro, onde está? Você paga aluguel? Você tem família? É sozinho? Pronto. Mas a sua aparência, essa barba, esse óculos, esse boné, esses seus defeitos, pessoas que às vezes elas têm algum defeito, físico até, na aparência, não são bonitas ou não são ricas. E às vezes não tem família, e às vezes não tem veículo. E pagam aluguel. Mas são também filhos e filhas de Deus, muito amados, e entre essa gente, Deus vem nas pessoas dela, e vem e profetiza, e vem e dá uma palavra, às vezes de correção, repreensão. Procura transmitir o que o Espírito Santo está comunicando a ela, mas é desprezada, porque ela não tem. É desprezada pelo que ela é. O mundo olha as pessoas assim. Na igreja também é assim. Não deveria ser. Veja como Deus vê. Nós precisamos tomar como lição este versículo 7 e aprender a olhar como Deus olha. Ali Samuel, ele aprendeu. Samuel também ficou perplexo, julgando que o mais bonito, o mais alto, era o escolhido. Mas não era. Até o pai dele, pai de Davi, nem precisa chamar, com certeza não será ele o escolhido. Rei de Israel, deve ser o mais velho, ou um entre os 7. Amados irmãos e irmãs, é lição, é experiência, a sabedoria de Deus para nós. Quando Jesus veio, os filhos de Israel eles esperavam um guerreiro, um homem como Davi, habilidoso, com espada, habilidoso na luta, na guerra, que sabia manejar a lança, a funda, a flecha, o arco, o punhal, revestido com o poder de Deus, como Davi, porque quando Samuel derramou aquele óleo ungido em Davi, diz a palavra de Deus, nesse capítulo, 1 Samuel 16, diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus, naquele momento, entrou em Davi. E ele sentiu no seu corpo a unção, um poder. O Espírito de Deus veio com poder e entrou em Davi, naquele momento. Não que Davi não fosse de Deus, ele foi escolhido justamente porque era um garoto diferenciado dos irmãos. Ele era temente a Deus, guardava a palavra de Deus, e ele queria ser um soldado, um valente guerreiro entre os filhos de Israel. Sim, Davi queria ser. Quando ele pastoreava as ovelhas, você acha que ele ficava dormindo, matando passarinho? Não. Ele treinava com bastão, como se fosse uma espada. Fazia das pedras e das árvores, ele fazia seus instrumentos de treino. Ele treinava, ele tinha funda, ele treinava. Ele não tinha uma espada de metal, mas com madeira. Ele treinava como se fosse uma espada. Fazia seus treinamentos, como um lutador costuma fazer. Um campeão. Fazia seus treinamentos. Estava se preparando. Mas era um garoto, um jovem que temia Deus. Por isso que ele foi escolhido. Se você não for sincero, se você for mentiroso, desonesto, se você for frouxo, tratar os outros com descaso, discriminação, seja em casa, na igreja, não ter caridade com as pessoas, principalmente com os irmãos, com aqueles que precisam, você será desclassificado. E sempre será desclassificado.
Os escolhidos, eles são escolhidos por quê? Justamente porque são honestos, justamente porque não são mentirosos, porque são caridosos, hospitaleiros, porque gostam de ajudar os vizinhos, os irmãos, aqueles que precisam. Às vezes o irmão precisa de um par de tênis, como é do meu conhecimento. Precisava de um par de tênis. O homem precisava de um par de tênis usado. Pediu para um, pediu para outro. E para outro, da igreja. Gente da igreja. Ninguém deu nenhum par de tênis velho. E foi passando e passando. Vou arrumar, não arrumei. Não consegui, se conseguir vou dar para você. Você está entendendo? Um par usado de tênis. Irmãos da igreja. Irmãos que frequentam a igreja, que está lá. Não era uma pessoa viciada do mundo, uma pessoa nas trevas, uma pessoa de Deus. Um par de tênis. Você está entendendo? Que falta de caridade, de consideração. Como é que Deus vai escolher você com essa falta de amor tão grande? Se fosse um criminoso, se fosse um bandido, se fosse uma pessoa estranha, você daria ou não daria? Quanto mais um irmão da igreja. E não é só isso. Às vezes uma cesta básica. A pessoa está precisando. Não dá. Por isso ele foi escolhido. E Deus enviou o seu Espírito e ele sentiu o poder. Irmãos, vamos para o terceiro vídeo, a fim de continuar o ensinamento importante desta palavra que você ouviu.